Vamos então para a terceira parte. Nós estamos falando de prescrição. Aula passada nós falamos de pronúncia e nessa nós vamos falar do acórdão confirmatório da pronúncia. Ocorre quando a defesa recorre da sentença de pronúncia e o tribunal confirma a pronúncia. Então, eu não sei se vocês sabem, mas quando num processo de crimes dolosos contra a vida, aqui para nós na violência doméstica, o crime de feminicídio ou tentativa de feminicídio, nós conseguimos a pronúncia em relação a uma determinada pessoa. O que vai acontecer? A defesa, seja a defensoria pública ou seja o advogado particular, pode no recurso, que é um recurso em sentido estrito, recorrer desta pronúncia. Este recurso em sentido estrito, ele vai ser julgado por uma turma. Então, quando a turma ela confirma essa pronúncia, esse acórdão confirmatório da pronúncia também é uma causa interruptiva de prescrição. Então, vamos voltar aqui no nosso esquemazinho aqui. Então, eu vou colocar aqui um artigo 121, parágrafo 2º, né? Só para a gente não escrever muito. Parágrafo 2º. Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar o parágrafo 2º aqui. Pronto. E aí, eu tenho aqui o quê? Uma pronúncia. Então, é a data do fato. Eu vou botar a data de hoje mesmo, 2023. Ok? Aí, ele é pronunciado. Pronúncia ocorre no dia, vamos botar só para ficar o cálculo fácil, 13 de 3 de 2024. Mas desta pronúncia do dia 13 de 13 de 2024, que é uma causa interruptiva, eu tive um recurso em sentido estrito que gerou um encaminhamento desse processo para uma turma que vai apreciar o recurso em sentido estrito da defesa. Aí essa turma, ela só julga esse recurso no dia 13 de 3 de 2025. Então, de 13 de 3 de 2025, eu terei, a gente vai chamar de acórdão confirmatório da pronúncia. Ora, desse acórdão confirmatório da pronúncia, eu conto novamente, é um prazo interruptivo. Então, se eu tenho 13 de 3 de 2025, eu vou contar 35, 45. Então, no dia 12 de 3 de 2045 é que é o prazo de prescrição de um eventual feminicídio. Se eu tiver um acordo confirmatório, significa que eu vou contar novamente do zero, porque ele é um prazo interruptivo da prescrição. Deu para entender? Fácil, difícil? Ou tiver um acordo confirmatório, eu vou novamente contar. Publicação da sentença condenatória recorrível. Também, quando eu publico, dou publicidade, torno possível conhecimento para terceiros daquela sentença condenatória, no caso de ameaça, lesão corporal, importunação sexual, estupro, eu tenho uma sentença condenatória. Não vai para pronúncia, porque não é crime doloso contra a vida. No momento que o juiz entregar a sentença assinada em cartório e ela for publicada, ocorre nesse momento a interrupção da prescrição. Então, a sentença condenatória também deve ser levada em consideração para a prescrição. Observações em relação à sentença. Sentença absolutória não interrompe a prescrição. Então, se eu tiver uma sentença absolutória, eu for recorrer,
não interrompeu a prescrição. Acórdão que apenas confirma a sentença condenatória, também não interrompe a prescrição. O único acórdão que interrompe a prescrição é o que confirma a pronúncia. Acórdão que reforma a sentença absolutória, condenando o réu, interrompe a prescrição. Então, se eu tiver um acórdão, tive uma sentença absolutória, o Ministério Público recorreu de uma lesão corporal que não tinha sido reconhecida pelo juiz. E aí vem o tribunal e disse, não, o Dr. Franklin tinha razão, tinha que condenar ele numa lesão corporal. Este acórdão que reformou a sentença absolutória e condenou o réu, aí começa a contar a prescrição, porque ele equivale a uma sentença condenatória, tá certo? Transitada e julgada a sentença para acusação, prescrição é calculada pela pena no caso concreto. E aquilo que eu falei para vocês. Se o juiz, apesar da pena ser de 8 anos na lesão corporal qualificada por violência doméstica, e ele no final dá uma pena de 3 meses para o acusado, o que vai acontecer? Já tem a pena concreta. Qual é o cálculo para a pena aplicada ao caso concreto? É o 3 meses. Se é 3 meses, eu vou calcular os 8 anos de prescrição? Não, eu vou calcular os 3 anos de prescrição. E aí, por isso que a gente tem que estar atento em relação a isso. Tá, doutor Franklin, se o recurso do Ministério Público for improvido, será tido como se nunca houvesse sido interposto, ou seja, vai prevalecer a sentença condenatória se eu recorrer com o Ministério Público e o tribunal não aceitar o meu recurso, o cara foi absolvido, o absolvido estará e a sentença absolutória não interrompe a prescrição. Beleza? Fácil, difícil. Agora vamos falar um pouco da PPP intercorrente ou superveniente, a sentença condenatória posterior. PPP intercorrente ou superveniente, a prescrição a partir da sentença condenatória se conta pela pena aplicada nas seguintes hipóteses. Primeiro, trânsito em julgado da condenação para a acusação. Então, se eu tenho uma sentença condenatória e o juiz, numa lesão corporal, deu 3 meses e o Ministério Público não recorrer dessa sentença, o que vai acontecer? Vai ser mantido aqueles 3 meses para condenação. Ah, doutor, mas foi pouco, tinha que ter um pouquinho mais, uma pena maior. Não tem problema, nós só teremos aí a possibilidade de condenar por 3 meses porque você não recorreu. Ficou insatisfeito com aquela pena e não recorreu. Recurso da acusação improvido. Se o recurso da acusação foi improvido, é como se ele tivesse sido absolvido, ou se eu pedir o aumento da pena e o recurso foi improvido, mantém-se a pena. Recurso da acusação que não visa o aumento de pena, visa, por exemplo, o reconhecimento dele ser um crime qualificado com uma causa de aumento de pena. Então, nessas hipóteses, eu terei a PPP intercorrente ou superveniente, a sentença condenatória ou posterior. Agora vamos lá para a prescrição retroativa. A prescrição retroativa, ela é contada da publicação da sentença condenatória até a data da consumação do fato, parando-se nos marcos que lhe são interruptivos. Conta-se para trás e ela afasta todos os efeitos da sentença condenatória. A prescrição ela é retroativa e ela é contada também da data do fato até o recebimento da denúncia ou queixa. Então eu quero mostrar para vocês aqui novamente, vamos fazer um esquema de prescrição retroativa, beleza? Pegando aqui o artigo 121 novamente. Então se eu tenho aqui, artigo 121, feminicídio, praticado no dia 13 de 3 de 2023, tá? E eu tenho uma pronúncia no dia 13 de 3 de 2024, que é uma causa interruptiva,
Eu tenho um recurso em sentido estrito no dia 13 de 3 de 2025, o acórdão confirma essa pronúncia em 13 de 3 de 2025, eu vou ter até 2045 para conseguir essa condenação. Mas preste atenção, vamos modificar aqui um pouco para a gente poder entender essas questões. Ora, se eu pegar aqui e começar a aumentar esses prazos aqui, 2023, com uma pronúncia, vamos supor que 2023, 42. Pronto. Só por aí vocês vão ver. Se eu tenho um feminicídio em 13 de 3 de 2023 e a pronúncia ocorreu no dia 13 de 3 de 40, eu tive aí a prescrição retroativa. O que vocês acham? Sim ou não? Eu tenho até 45 para punir o cara. Então ele teria até 45 para ser pronunciado. Então não houve a prescrição retroativa. Da pronúncia, prestem bem atenção, eu passo a contar do zero. Então passa a contar, é isso que eu quero que vocês entendam. O fato aconteceu 13 de 3 de 2023, a pronúncia aconteceu no dia 13 de 3 de 40. Até quanto tempo agora passou para ele ser condenado? Dia 12 de 3 de 40 com 20, 2060. Porque a pronúncia, gente, é interruptiva, ela começa a contar do zero. Tá? Mas vamos supor que de 2023, vou botar a data do fato de 2023, eu tivesse, em vez da pronúncia aqui, eu vou botar recebimento, opa, não quero colocar minúsculo, recebimento da denúncia. Olha só, se o recebimento da denúncia tivesse acontecido aqui, vamos supor, dia 13 de 3 de 2040, e eu ainda teria até o dia 13 de 3 de 2060 para que ele fosse pronunciado, beleza? Pronúncia. Mas qualquer data de inferior a 12 de 60, por exemplo, 2059, eu venho para trás, eu conto 20 anos para trás daqui da pronúncia para o recebimento da denúncia e 20 anos para trás do recebimento da denúncia para a data do fato. Se entre essas datas anteriores, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, transcorrer mais de 20 anos, o que é que aconteceu? Houve uma prescrição retroativa. Por quê? Porque a prescrição retroativa é você contar data do fato, do recebimento da denúncia, da pronúncia, o prazo de prescrição. Se ultrapassa os 20 anos em datas para trás de cada marco interruptivo, eu vou ter a prescrição retroativa. Beleza? Não se esquecendo de que para cada prazo interruptivo eu tenho nova contagem do prazo. Prescrição antecipada. Escora-se nos princípios da economia e de brevidade processual. Funda-se essa prescrição na virtual aplicação da pena no caso concreto, antevendo-se a ocorrência da prescrição. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de um crime de ameaça. Se eu sei que esse crime aconteceu, vou botar aqui a ameaça, 147.
caput. Uma ameaça contra uma mulher. Se ele aconteceu no dia 13/3/2023 e o recebimento da denúncia aconteceu no dia 13/3/2024 e eu sei que a ameaça a PPP ocorre em 3 anos, se eu receber esse processo em 13/3/2027, não tá, 26, em fevereiro. Tá prescrito aí? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Tá prescrito ou não tá? Pode falar. Ninguém falou. Tá prescrito ou não tá? Não tá prescrito, né? Mas prestem atenção. Se eu receber esse processo aqui na véspera da prescrição dele e não fui nem instruído, faltando pouco mais de um mês, virtualmente ele tá para ficar prescrito. E aí os advogados de defesa pedem a prescrição virtual. Nós do Ministério Público não pedimos, porque o entendimento hoje é de que essa prescrição não é válida. Beleza? Então, causas suspensivas da prescrição da pretensão punitiva. Quais são, Dr. Franklin, as causas que vão suspender o prazo prescricional? Primeiro, a suspensão do processo até que se decida em questão prejudicial. Lembra do caso do seu Miguel, que casou em Castanhal e depois casou em São Sebastião e teve o relacionamento com a Rita Lee? Muito bem. O seu Miguel, em defesa do processo... Doutor, licença, só lhe interrompendo aqui. É que já está terminando essa chamada do Meet. Tá, ok. Eu vou parar aqui e já vou mandar outro link para vocês então, tá? Ok. Beleza? Então vamos parar aqui a nossa aula e voltar uma outra chamada para a gente explicar essa questão do seu Miguel na próxima aula.